Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Encontro Espírita. Hoje estou aqui novamente com vocês, substituindo o Aloísio. E vamos aguardando o pessoal entrar. Deixa eu mandar um aviãozinho para quem estiver por aqui. De repente, alguém interessado em assistir. Vamos vendo aqui. O pessoal vai entrando daqui a pouquinho já. A convidada já chegou, seja bem-vinda. Vamos chamá-la já aproveitando. Olá. Olá, boa noite, Boa tudo noite, bem? tudo bom? Tudo jóia também. Vamos esperando o pessoal entrando aqui, né? Meu celular tá meio Uhum. estranho, tô até arrumando ele aqui, que eu acho que ele. Deixa eu ver. O que aconteceu com ele? Tá de pirraça? Não, tá só o. Acho que o ângulo dele tá estranho, mas vamos assim Ah, mesmo. João Carlos, seja bem-vindo, é boa João. noite. Vamos ver, esperar o pessoal entrar, que esse horário ele é meio concorrido, né? E tem É, bastante live hoje. Deixa eu ver, a a Babi tá gente por aqui também. Deixa eu ir já mandando para chegou. quem sempre tá. Mandei uns aviãozinhos aqui. Ah, Vamos mandou? ver. Beleza, vamos lá. Vamos ver. Carol, boa noite, Carol. Seja bem-vinda também. Vamos lá. É, porque hoje também o pessoal estava esperando o Aloísio, né? Aí já me viu e falou: ah, não. Aí fica. Eu vou embora, não vou ficar aqui, não. Não é assim também, não. E é, de novo essa menina, já veio segunda, já veio quarta, veio hoje de novo. O que é isso, minha gente? Mas é bom, trabalhar é sempre bom, né? Ainda mais quando a gente está na É, semana de fechamento do trabalho, né? Então, quem com trabalha na certeza. área financeira sabe bem como são as coisas. Também trabalho na área financeira, né? Também! Então, você também, né? É, contabilidade é tudo prazo. Tem prazo até para respirar. É controladoria, mesma coisa. Mesma Mesma coisa. coisa. Só o final, é bem isso mesmo. Mas vamos aqui esperando o pessoal entrar. Deixa eu ver quem está aqui vindo. Selma, bem-vinda. Úrsula Oliveira, seja bem-vinda. Natália. Natália veio aqui também. Natália estava lá na live da Betânia e da Carlinha. Eu entrei rapidinho para dar um oi e, e vi que ele estava lá. Tem um pessoalzinho lá, que elas fazem live só de quinta, né? Aí o pessoal fica assistindo também. Mas Uhum. vamos aqui com a gente hoje, vamos lá. Vamos lá. Marcele, Eu tô conta um olhando. pouquinho. Ah, Pode fala. falar. Eu tô Não, olhando fala, pro lado conta. aqui porque eu fechei sem querer o negócio aqui do livro. Pode falar, Clara. Não, relaxa, conta aí um pouquinho do seu perfil, né? Quais são seus projetos, o que você está planejando aí fazer de trabalho aí para 2021. Então, o meu perfil eu criei em outubro, mais ou menos no dia 20 e pouco de outubro, e eu comecei ele com escrita, né? O livro Pensamento e Vida, só escrevendo, por enquanto. Uhum, E no final do livro, eu vou fazer uma live sobre o livro, né? E por enquanto eu só posto uma vez por semana, só nos domingos de manhã. certo. Uhum. E live também eu vou iniciar no primeiro domingo de fevereiro com o livro da coleção Fonte Viva, mas eu ainda não sei qual livro que eu vou fazer. Eu ainda não fiz o cartaz de divulgação também por isso. Ah, você está ainda pensando, né? Estou vendo Tá qual ainda livro bem. aqui, mas vai ser no primeiro domingo de fevereiro Uhum. e às nove da noite, por enquanto. Ah, O legal, projeto está no bom papel. horário, bom horário, muito Isso. bom mesmo. E é E estou bom para pensando em quem fazer não uma live curta. conhece, para quem não conhece, a Martiele era como eu, né? A gente era do grupo lá de tomadas da Carol Oliveira, Meninas Isso. Espíritas. Estávamos lá acompanhando a Carol no desafio dos 21 dias dela, que durou um pouquinho mais. E estava eu, ela, Entendi. Babi, João tá lá também, Mitico, né? O pessoal, tudo que a gente conhece veio de lá.
E aí começou um se inspirou, o outro também, eu vou fazer um perfil, faz sim, eu apoio. E aí começou todo mundo disparar perfil novo, né? E a gente, tudo novo, ninguém tem conhecimento de rede social, de live, nem nada. E a gente está indo aos poucos aí fazendo os projetos, mas muito bom que você vai começar, viu? Seja muito bem-vinda ao mundo das lives, muito porque obrigada. estamos precisando, sempre. Falta trabalhador, né? Claro. E eu faço aqui, esqueci de comentar isso, né? Na minha cidade aqui, nós temos uma página do Facebook e desde o início da pandemia está vindo fazendo lives no Facebook. E aí eu fiz também, recentemente, entrei nesse projeto também, participando das palestras aqui ao vivo. Eu comecei também no centro que eu frequento, na verdade tudo começou porque eles me chamaram para fazer uma palestra, assim, como estudante, né, também, que eu sou estudante ainda. Mas aí me dá uma vontade, né? Eu tô no primeiro ano ainda, faz tempo ainda, tem pessoal aí já com mediúnica, com tudo mais, eu trabalhando, eu trabalho, mas bem café com leite mesmo, mas eu me engatinhando aí. Mas é assim, a começa, Natália, né? A Natália falou que começou lá e ela saiu. Aí, a preferência, agradecemos a preferência. João Carlos, Flavinha tá aí para te assessorar. Tô nada. Se eu assessorar ela, ela vai ser banida no primeiro mês, que nem eu fui. Então, melhor não. Fica aí bonitinho do jeito que você tá fazendo, que tá muito legal. Pode deixar. Deixa eu ver aqui o pessoal vai entrando. Babi acabou de entrar. Marquinho, seja bem-vindo. Boa noite, Marquinho. Giovana Nery Teixeira. Bem-vinda também. Da sua cidade? Ah, sua irmã. É verdade, Nery, né? Como você, né? Poxa. Isso. Olha só. Legal, seja bem-vinda também. Boa noite. Hoje, então, para quem não sabe, né? A gente está estudando o livro Respostas da Vida. Estamos já no 23, então todo esse mês a gente vai fazer ele inteiro, e hoje o texto se chama Pensar. E por coincidência ou não, a Martiele falou que está fazendo Pensamento e Vida, né? Que tem tudo a ver, tudo a ver. E aí a gente pega esse texto, então a Martiele vai detonar, vou deixar ela falando sozinha aí. Quem vê até pensa. Não, mas brincadeira, vamos seguindo aqui. Acho que já chegou um pessoalzinho bom aí, pessoal que foi entrando, depois a gente vai dando boa noite. E vamos então para o nosso texto do André Luiz. Pensar. Tá com o texto aí, Martiele? Como é que estão as coisas? Eu fechei ele sem querer, tô abrindo de novo. Achei. Você que sabe. Aí a gente vai fazendo, se sentir mais à vontade que só eu leia também, aí fica a seu critério, tá bom? A gente vai alternando aqui. Beleza, então. Bora lá, então. Pensar. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. Então, o tempo todo a gente pensa, né? Então, ficar de olho no pensamento, ficar atento, porque ali está a chavinha do que a gente vai, das nossas atitudes, né? O pensamento cria as nossas verdade. atitudes. Sabe o que eu lembrei também, assim, qualquer tempo, eu fiquei muito pensando, né, como quando a gente é criança, né, principalmente as crianças que são tão criativas, têm cada ideia, e esse pensamento, ele fala, né, que é a capacidade criativa em ação. Então, a gente tem que sempre, né, ou não se esquecer disso, é também a gente deixar essa criatividade, deixar aberta, né, a mente a novos pensamentos, a soluções, e saber que isso sim ganha forma, né? Que é o que a gente vai acabar lendo um pouquinho mais para frente. Mas é bom ele já começar assim, né? Não, é importante não nos esquecermos disso, porque realmente é algo que entra em ação, né? Não fica só no mundo das ideias. Não, a gente acha que só está pensando, que vai ficar só aqui, mas não é bem assim, né? Não. Não só na ação, né? No caso da ação de fazer, que claro, você tem uma ideia, você tem que
fazê-la, né? Ficar só na ideia, eu vou fazer um perfil espírita, não fiz. Mas eu estava pensando, pensar não faz Não é nada, né? agir, Não é ação nenhuma. é, Não tem ação, né? Chegar lá no plano espiritual que eu brinco, né? Eu estava pensando, eu pensei em ajudar os pobres, eu pensei em criar um perfil, eu pensei em começar a estudar. Você fez alguma pensei em coisa? tanta Não, não coisa, fiz. Ficou só pensando a vida toda. Mas tem gente assim só também, viu? plasmando. É, E como? Pode continuar se quiser. vou continuar. A ideia forma a condição produz o efeito, e o efeito cria o destino. Então, sim, é o que a gente acabou de falar. A gente pensa, né, cria aquela ideia, a ideia cria, a gente começa a pensar como que vai fazer aquilo, como que aquilo vai acontecer, cria a condição. Depois de criar a condição, a gente já tem uma ideia, uma formulação de como que vai fazer aquilo para se tornar o efeito, o espelho. Com Acho que a internet certeza. está Deixa eu dar travando. só. Tá travando. Eu não sei se é a minha ou se é a sua, mas vamos Ué? vindo aqui. A minha. Vamos indo aqui com calma. Para mim é Isso. você, mas às vezes, né, sou eu que estou vendo. Então, bom, ver Ah, se o tá. pessoal está tendo dificuldade. Mas aqui tá cheio por enquanto. Se o pessoal tiver dificuldade aí, avisa. Se estiver só travando um pouquinho, dá para a gente ir com Dá pra calma. fazer. E é bem isso mesmo, né, Martiele? A ideia ela vem, né? Se você age, você depois também se responsabiliza pelas consequências dessa ideia, sejam boas ou ruins, Exatamente. né? E aí quem é Isso. responsável pelos nossos atos somos nós mesmos, Nós né? Se a mesmos. gente pensar. Marcelo Moraes, bem-vindo, boa noite. Foi o último que entrou E aí, aí. Marcelo? Isso. Deixa eu continuar aqui então. A sua Ok. vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Olha que profundo, hein? Esse aqui é para dar aquela cutucada, né? Se a gente tem a intenção de mudar de conduta, a gente tem que começar a mudar o pensamento, né? Começar a absorver o que a gente tem. O evangelho, por exemplo, você tem acesso, você lê aquilo, você começa já a trabalhar o pensamento para poder mudar as atitudes. Mudar de fora para dentro fica difícil, a gente tem que mudar de dentro para fora. E muito do que a gente passa, né, no dia a dia é sim consequência da nossa vida. Então, falar, tal coisa está acontecendo comigo, mas como você também está lidando com os seus problemas, né? Como que a gente está lidando com a vida, com acordar todo dia, né? Mais um dia Uhum. de trabalho, mais um... Como a gente faz? A gente reclama, a gente fica lamentando? Ou não? Tenta sempre mudar, fazer o melhor e pensar, né, sempre na melhor solução. Então a gente Isso. tem E que. Pode falar. pensar também, reclamando de alguma coisa, tem que pensar como que eu cheguei até aqui, nesse ponto de estar reclamando. O que, que eu fiz lá atrás, o que, que eu pensei lá atrás para chegar aqui hoje todo desse jeito. Né? Avaliar a situação. É verdade, porque uma vez que a gente entende, né, que essa mudança depende de você. Então, se você está num ambiente de trabalho ruim, se você convive com amigos também que não te compreendem, que pessoas que não estão do seu lado, talvez a gente tenha que avaliar primeiro como que a gente está lidando com tudo isso, né? Como que você está encarando o ambiente de trabalho, como você está se dedicando a essa amizade, como que a gente está agindo em relação à nossa vida. Muitas vezes a gente fica esperando a mudança do outro, né? Sempre o outro é Isso. errado, a gente que a nossa atitude é a certa, né? A gente entende que é a mais correta, a nossa conduta ética, às vezes a gente se engana, né? Como diz Santo Agostinho, que as pessoas, muitas vezes, a pessoa tem um comportamento ético não tão bom, uma conduta não tão boa, e para ele pode ser uma virtude, quando na verdade não, é um vício. A gente tem que tomar sempre cuidado, né? A história do, eu sou, né, avareza, eu poupo muito, eu economizo, mas espera aí, Economizo. né?
Peraí, você está economizando o quê, né? Como que o outro, como você veria o outro nessa situação? Então, a gente tem que sempre, na verdade, vigiar, né, os nossos pensamentos e se a gente está tomando as atitudes certas. Isso, E é olhar os nossos difícil, né? princípios. Porque às vezes a gente não está numa vibração boa mesmo, né? E a gente acaba reclamando demais, aí vem um sinal, fala, epa, será que eu tô reclamando mesmo? Olha só, tenho saúde, tenho um teto, tenho uma cama para dormir, né? E isso que é o Isso, bom, às vezes, do trabalho voluntário, né, Martiele? Porque a gente começa a isso. fazer, e aí você fala, poxa, olha quanto que eu tenho e eu não agradeço. Eu não agradeço. E aí você acaba esquecendo os seus problemas enquanto você está ajudando as outras pessoas. É verdade. Acaba vendo as Pode suas ler a próxima, se lado bom. quiser. Vamos lá. Imagine a sua existência como desejas deva ser e trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará realizações esperadas. É aí que tá. Você tem intenção de mudar, de melhorar. Então, comece imaginando como você quer ser, como que você quer que a sua vida esteja. Nesse pensamento, você vai criar uma maneira de chegar, de fazer acontecer aquilo que você quer. É verdade, e isso tá dando umas travadinhas. Você falou, já terminou, né? Eu não te cortei, né? Tá dando Não, não, travadinha para terminei. mim. Tá. Deixa eu desligar o Travando. ventilador aqui, porque vai que é o ventilador. Eu fico meio encucada, peraí. Você também tá ligada? Oi, gente, hein? Quem tá aqui? Vamos ver. Espiritismo com humor, Marcelo. Voltei já. Deixa eu ver o Aí, pessoal que tá desligou? aqui com a gente. Desliguei, vamos ver. Você vai que alguma. Às vezes o meu sinal do celular ele não pega bem com o micro-ondas ligado. Então vai que, né? Ó, Alguma vai coisa dessa entender. também. Aí vamos seguindo aqui. Ah, e eu ia falar, essa leitura, você leu, desculpa, você estava comentando, como deu uma cortadinha, você já terminou? Eu te interrompi ou não? Não, não, é isso mesmo. É que a gente quer, se você quer mudar a atitude, começa no pensamento. Começa idealizando aquilo que você quer, como que você quer que esteja. Vamos supor o trabalho, por exemplo. Não estou satisfeito com o meu trabalho, eu quero que melhore. Então, como que eu quero que fica? Começa a pensar na situação de melhora, para poder buscar aquela situação nas atitudes. É verdade. Às vezes a gente pensa isso como uma coisa muito bobinha, né? Falar, eu vou ficar Uhum. sonhando aqui, eu tenho É, tanto problema hoje, eu vou ficar sonhando desse jeito. Mas sabe, gente, às vezes a gente tem essa ideia, e como o André Luiz fala aqui no começo, né? Não vamos esquecer da nossa capacidade criativa. Então, tudo, exatamente. se a gente pensar, tem poder, o pensamento ele tem poder, ele emana uma energia, ele atrai também coisas boas, né? Tem até Uhum. algumas vertentes espiritualistas falando até um pouco disso, né? Que questão do poder Uhum. da atração, tem tanta coisa, o segredo, né? Tem tanta coisa que veio por aí nos últimos anos e que realmente é uma verdade porque é uma ciência, é uma energia que está aí o tempo todo com a gente, né? E, e aí eu sempre lembro assim, né, que quando Martiele, acho que a Martiele caiu. Vamos ver. Pessoal, vocês estão ouvindo direitinho? Puderem dar um retorno. Quem que travou, por favor? Acho que você voltou. Eu tô aqui, o João Carlos falou, acho que é a Martiele. Marcelo falou que aqui tá bom. Martiele, está me ouvindo agora? Martiele, Olá. oi.
Oi, Tá me ouvindo? estou te ouvindo, estou. Oi. Você viu a piscada de luz aqui? Tá vendo? Ah, então foi aí, foi isso. Então, Deu uma eu acho que piscadinha o. básica na energia aqui, a internet foi embora. Ah, então foi por isso. Acho que você está voltando. Vamos aguardando, então, né? Você está conseguindo me ouvir? Está Não, conseguindo me ouvir agora? não tô te ouvindo, Flávio. Não tá? Eu vou te chamar de novo, então, tá? Eu vou te chamar, eu vou te derrubar e vou chamar de novo. Vamos ver se de repente a sua internet fica melhor e, né, ela volta de vez, eu te chamo, tá bom? Peraí, remover. Aí, vamos, vamos aguardando, pessoal. Só mais um minutinho. A Luísa não está aí para fazer propaganda para gente, falando que mais tarde, às 10 da noite, temos o estudo dele com Jerônimo Mendonça. Amanhã, 1h30 da tarde, temos Sinal Verde comigo. Mais um capítulo. Então, a gente já fazendo a pausa para os comerciais, né? Até esperar a Martiele voltar. Vamos ver se ela volta daqui a pouquinho já. Está aguardando. Vamos ver. Vou tentar novamente. Deixa eu ver se ela está aparecendo aqui para mim. Ah, ela não está mais aparecendo. Ela saiu da sala. Esperar um pouquinho. Quem sabe ela volta. Muita paciência. Cláudia, seja bem-vinda. Boa noite. Rô, boa noite, bem-vinda. A Rô amanhã vai estar com a gente e com o Aloísio. Hoje eu estou cobrindo a ausência do Aloísio, mas amanhã ele vai estar com a Rô, com certeza. Esperar um pouquinho. Não consigo vê-la. Espiritiza-se. Espírito. Vamos ver se agora vai. Tô só pensando. Tá igual o nome do texto, né? Pensar. Hoje é só pensando aqui, só girando. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ela saiu. Tentar aqui. Ela saiu de vez. Será que ela acabou caindo, gente? Que saiu até o usuário dela que ela tava. Esperar mais um pouquinho. Deixa eu continuando aqui enquanto ela volta, que eu ia comentar mesmo. Eu vou comentando aqui com vocês, né? Para quem entrou. Então ele fala, né? Imagine a sua existência como deseja deva ser, e trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. E aí a gente pensa, né? Sempre na possibilidade que a gente tem, às vezes, de trazer boas energias e de pensar em coisas, né? Planejar coisas para o futuro. Vamos ver aqui, ó, vou tentar novamente. Tô tentando, Babi. Eu tentei algumas vezes, é que não foi. Estamos tentando. Aê! Gente, Agora caiu o Wi-Fi voltou. aqui, eu tô na internet celular e vamos ver. Ah, tá bom. Vamos então. Vamos falando aqui. Vamos ver se vai ficar firme.
Não, qualquer coisinha a gente vai falando. E então, eu O que que eu tava aqui perdi? Perdi uma pensando, coisa. né? Não, nada. Eu parei aqui, Uhum. fiquei esperando você. E eu fiquei muito pensando no nosso planejamento, né? Que às vezes a gente Ah. pensa tanto no hoje, se desespera, que acaba não pensando, né? Daqui a um tempo, uma oportunidade de um curso que vem. E a gente tem que estar sempre assim, tanto na nossa carreira, como também na nossa vida pessoal, ter algumas metas, né? Ter alguns objetivos. Está me ouvindo? Exatamente. Faz parte. Travou de novo? Não, Tá não, tô te travando, ouvindo. mas vamos lá. Tranquilo. Sobre as Tá me metas. ouvindo? Estão me ouvindo? Isso. Estamos, sim. Ah, beleza. Tá travando pra caramba, mas sobre as metas. Eu estou fazendo um curso, comecei em novembro, curso de finanças e mindset, não tem nada a ver com a doutrina, mas tem a Hum, ver com meta, né? Muitas vezes a gente nem liga, nem pensa nessas coisas. E aí que tá, a gente transformar tudo em meta. E aí a gente consegue fazer. Não é robotizar as coisas, não, mas é transformar em meta. E dar um prazo para as coisas acontecerem. é. Ali você já está pensando. É verdade. Sabe o que eu lembrei? Olha que doideira. Eu e meu marido, quando a gente começou a namorar, já faz tempo isso. E foi engraçado que a gente começou na época de Natal. E aí a gente, tudo na época de Natal, comecinho de namoro, essas coisas, né? Eu e ele tínhamos vontade, né, de viajar para um determinado lugar em Natal, na época de Natal. Aí a gente brincou, falou, olha só, daqui uns 4, 5 anos, né, que é a data que a gente começou a namorar, que era dia 19 de dezembro. Daqui uns 4, 5 anos vai ser sexta ou sábado, aí a gente pode casar nesse dia e aí viajar para onde a gente quer ir. A gente, tá bom. E na brincadeira, Marcelli, tá bom, combinado. 2 desempregados, tá? Eu ainda estudando, tipo, né? Nada, ninguém é rico, não. Aí, não é aquela coisa, Só né? na Facinho, mente. pega o jetinho e vai. Só na cabeça. E não é que a gente conseguiu, a gente Então. casou nesse dia, né? 5 anos depois, exatamente nesse dia, conseguimos fazer tudo direitinho que estava planejando. Não foi um super casamento, mas foi aquilo que a gente conseguia, né, nas nossas possibilidades. Uhum. E foi assim, né? E a gente sempre tem que estar um passo à frente em relação a tudo, principalmente quando fala de carreira, né? Se você está no emprego que você não gosta, a gente tem que pensar, então, o que eu posso fazer para mudar isso? Que cursos eu posso fazer? Porque tem muita gente que muda de área. Eu tenho a minha chefe que me empregou na empresa que eu trabalho, hoje ela está na área de RH, ela era diretora financeira. Até certo tempo Uhum. atrás ela mudou para RH e simplesmente é uma guinada de carreira que a pessoa tem as oportunidades, faz alguns cursos e aí vai dirigindo. E é tudo questão de ter meta. E aí para tudo, né? Onde a gente trabalha, aprender um novo idioma, que é muito difícil para alguns, mas que tem essa possibilidade, não é uma coisa tão fora do alcance para quem tem Uhum. essa vontade de aprender, essa necessidade também no trabalho, né? E tudo a É. gente tem que pensar em pequenas metas. Não dá para a gente ficar da maneira que a gente está, acomodado, esperando as coisas acontecerem. Não, a ação tem que partir da gente, né? Tem E que não é partir da bobo gente. não sonhar, a gente tem que realizar também. Tem Tem que que realizar e sonhar planejar. coisas ousadas, vamos dizer assim. Coisas que é longe, é Pequenos grande, passos. mas é devagarzinho. Como diz uma Mas conhecida minha, para você comer um elefante, você tem que comer de pedacinho por pedacinho. Você não vai comer o elefante de uma vez, então, mas né? aos poucos, senão a gente desanima também, né? Você fala, É, nossa, eu quero estar fluente no inglês, você não sabe nem o básico. então, Em 2 anos, impossível. Não dá. tem Eu que vou ser fazer um monte degrau de por curso degrau. intensivo. Se tiver dinheiro para ir viajar fora, em 2 anos você fica fluente, mas quem tem condição de ir assim, largar tudo? São poucas pessoas. E as que vão também se planejam para isso. É. Então a gente tem que sempre pensar nas possibilidades, né? E às vezes uma coisa parece uma ideia tão doida e às vezes não é.
Quando a gente faz umas contas, coloca num papel, vai olhar o valor, como que parcela. Então, assim, abra a mente para novas possibilidades. E você pode olhar agora na questão de olhar, fazer um orçamento. Existe orçamento de graça, existe coisa que você pode fazer de graça, existe coisa que você pode fazer mais barato. Então, sempre tem algum jeito de estar no alcance da gente. É verdade. Vou continuar aqui, tá? Aproveitar que tá boa agora a sua conexão. Antes que ela caia de novo. As leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nesta verdade, encontramos tudo que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Olha só, hein? Mais um puxãozinho de orelha. Né? Tudo que a gente... são as consequências, né? A gente alimenta um pensamento para o bem ou para o mal, lá na frente você vai ter a consequência daquilo, inclusive das atitudes. E a gente tem mania de colocar a culpa nas coisas e nas pessoas, né? Ou no destino, né? Ou no destino. Não, no nada, né? A pessoa não... E nada é um acaso, né? A gente sabe. E como o próprio Evangelho diz, né? Tudo emana corrente fluídica. Então, quando você faz uma coisa boa, quando você está perto de amigos, de pessoas que você quer bem, você vai sim emanar boas energias. Assim como também, quando você está numa situação desagradável, de desconforto, perto de uma pessoa que você não se sente bem, você também vai ter uma repulsa, né? Vai ter um distanciamento por conta disso. Isso. E muitas vezes a gente acaba entrando nessa situação e se adoentando até você se consumindo o seu pensamento, convivendo com pessoas, às vezes, com pensamentos muito negativos, ou você mesmo, né, acaba se levando por conta disso, por conta de uma condição, por conta de notícias que a gente vê, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque tudo está nas nossas mãos. A Martiele deu uma oscilada agora. Vamos esperar ver se volta. Oi, voltou, eu acho. Aí. Tá doido, hoje o negócio tá complicado. Não, aqui tá chovendo, mas não tá igual aí, não. Não, aqui tá... desviando o assunto um pouquinho. Aqui a minha região é uma das regiões que mais cai descarga elétrica. É que mais cai raio. Por conta de minério, essas coisas, serra, então aqui é complicado. Entendi. Aqui, quando chove... Então, voltando. Eu perdi o raciocínio. Não, acho que eu já fechei esse aqui, mas a questão de as coisas virem, né, para você e voltar para você. E voltar. E você, como diz o Homer Simpson, a culpa é sua, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? Eu sou responsável, mas eu jogo muito cuidado com isso. Nossa. Ele puxa mesmo, né? André Luiz puxa aqui para responsabilidade. O pensamento é seu, a mente é sua. Tudo que você fizer de bom, volta para você. Agora, o que você fizer de mal também, e se ficar nessa onda, você também vai acabar, né? Sofrendo a consequência disso. Consequência, justamente. Ó, o Marcelo tá perguntando se cai mais raio do que em Teresina. É provável, viu? Porque só hoje eu vi uns 20 aqui no fundo da minha casa. Nossa. Aqui é muito. Sem noção. Caramba, aqui eles falam que é por causa de minério e serra. Tem muita serra aqui perto. Então é complicado. Ó, pode continuar a leitura. Observe. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo que você possui, tudo que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. É o que a gente falou um pouquinho atrás aí. O que a gente está vivendo hoje é consequência daquilo que a gente pensou e fez lá atrás. Né? Se você pensar em tudo que você convive, e também quando a gente pensa, né, nos amigos e nas companhias que a gente tem, tanto encarnados como desencarnados, tudo é questão de sintonia.
tudo é o que a gente atrai. Então, os espíritos que vêm, né, espero que simpáticos e bons, né, sempre na direção do bem, eles vêm também por alguma afinidade que ele tem com você, algo que você faz e que a pessoa se sente bem acompanhar a sua jornada. E também do lado negativo também acontece, né, os casos que você também não está com um pensamento tão bom, você não está numa sintonia tão boa, e aí você atrai também esses outros tipos de espíritos, né? Outros espíritos que também são afins, de um certo modo, né? A lei da Afinidade não atração. significa que é positiva ou negativa, ela é apenas afinidade. A gente tem que tomar muito cuidado atrai. que nos acompanha. Tem um amigo meu que fala que diga-me quem você é, que eu direi com quem anda. Ao contrário do que o povo Exatamente. E tudo assim, né? E quando você, às vezes você percebe até uma amizade, ela se distanciando, quando duas pessoas, elas começam a seguir caminhos diferentes, pensamentos, experiências, e aí acaba se distanciando naturalmente, né? E é isso mesmo, é natural, é normal, acontece. E aí, de repente, a gente acaba vivendo outras situações que atraem outras pessoas para perto da gente, né? Faz parte da vida. Fecha um ciclo, né? Começa outro. Sim, eu entendo muito assim também, né? E muitas vezes a gente fica preso, né, em querer manter uma amizade, manter uma coisa que não está mais fazendo sentido. E tudo tem que ser de maneira natural, né, nessa vida. A gente não pode forçar nada. Vou continuar aqui, tá? Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente em relação a Deus. Então, a gente tem a mania de aqueles preceitos, né? Que a gente ouve que Deus é vingativo, que Deus vai castigar. Só que, na verdade, é a consciência da gente que fala, né? A gente mesmo percebe o caminho que a gente está seguindo, se percebe que está errado, aí dói um pouquinho, né? Dá aquele choque. E a tendência da gente é tentar, se a gente quiser, tentar corrigir aquilo. A gente isenta a nossa culpa, né? Ah, Deus que quis. Deus que quis que fosse assim. Deus que quis nada. Você que acabou tendo certa atitude e gerou essa consequência. Então, né, eu mesma, eu tenho às vezes alguns probleminhas de pele, algumas coisas assim diferentes. Porque eu sei que é relacionado ao estresse e relacionado comigo ali, como eu estou me sentindo em determinado momento. E coisa boba, né, pequenininha a gente está falando. Mas qualquer consequência física, ela vem de um pensamento, ela vem de alguma situação que você está passando e que aí, né, assim como ele fala aqui, que a ideia forma a condição produz o efeito cria o destino, quando a gente pensa também no nosso corpo e nas consequências físicas, tudo parte da mente, do nosso pensar. E aí esse pensar, ele passa pelo o nosso espírito, na verdade nós ficamos todos envoltos nesse tipo de pensamento, né? Vamos pensar num pensamento que não está fazendo bem para você, que passa para o perispírito e passa para o corpo físico. E aí ele vai para o corpo e a gente vai acabar sofrendo essas consequências. Então, muitas doenças, né, muitas doenças que aparecem e que surgem assim em determinados lugares da gente, muitas vezes é consequência disso, né? Como a gente está lidando com certa situação e muitas vezes por anos, né? Nessa mesma situação. Anos e às vezes nem é nessa encarnação que a gente criou essa situação, né? Aí a gente para reparar. Às vezes quando a gente não entende, né, na causa atual, né, na nossa vida atual, certamente ela é de uma vida anterior, né, de uma causa anterior. E principalmente aquelas coisas que aparecem, casos desde quando você é pequeno, né, você tem uma expiação muito grande, você vem com alguma deficiência, alguma doença dita genética, né? E tem toda uma programação para que ela se torne dita genética. Não é bem assim, né? Quando André Luiz comenta no Missionários de Luz, tem até uma parte falando em relação mesmo ao DNA
da pessoa, né, do espírito que vem reencarnar, e como que isso é programado, então, como que carrega em relação às doenças genéticas da família, o que a pessoa tem a passar, o que não tem a passar, seja por merecimento, ou seja, um débito, ainda um reajuste que precisa ser feito. Então, tudo isso ele é programado, não é do nada, não é Deus que puniu, né? E a gente tem pouca consciência disso. Isso. Será que dá tempo de eu fazer um adendo rapidinho aqui? Deixa eu ver. Dá sim. Pode falar. Dá. É uma experiência pessoal. Quando eu tinha 15 anos, meus rins pararam de funcionar. Eu não era espírita nem nada. Tive que fazer uma diálise 1 ano, fiz transplante, né? Com 16 anos eu fiz transplante de rim. Eu já sabia comigo, eu não sei explicar como, mas eu sabia que eu tinha que passar aqui. Eu tinha na minha consciência, na minha subconsciência, sei lá, eu sabia disso. Aí hoje eu entendo. Naquela época eu não sabia exatamente, né, o porquê, mas hoje eu entendo. Mas sabia, eu já tinha impregnado em mim que eu tinha que viver aqui. Né? Então essas coisas realmente acontecem. A gente tem que saber encontrar as respostas, né? Nem sempre a gente tem as respostas, mas... Sim. Provavelmente, claro, estava na sua programação, você estava ciente disso e de alguma maneira você carregou essa memória, né? E carregou essa resignação que você tinha que ter em relação a essa doença. Isso. Então, que bom que você conseguiu, né, superar, conseguiu ter essa calma, essa paciência, passou, né, com serenidade e conseguiu, e foi um sucesso, né, que você está aí hoje bem, né, graças a Deus. Graças a Deus, estamos aqui bem, 18 anos depois. Olha só, vai fazer 18 anos agora em janeiro. Caramba, é uma situação, né, que não tem muita explicação, né, e eu sempre penso também que às vezes a gente está aqui hoje falando, amanhã começa alguma complicação, né, dia seguinte, não precisa de muito não, e a gente vai perguntar, ai meu Deus, por que comigo? Né? Não é assim, ninguém está isento, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, assim, vamos já fazer o bem, vamos ter consciência, hoje a gente tem aqui o conhecimento da doutrina, para nos ajudar a entender e se acontecer alguma coisa no futuro para ajudar a consolar a gente, né? Isso. E levar levar para as outras pessoas também, né? Esse conforto. É sempre bom, né? Tem muita gente buscando agora nesse momento, né? De tanta perda que nós estamos e todo mundo tão abalado e a doutrina está cumprindo esse papel, né? De consolador. E isso. É bom a gente ter, né? Assim, você passou isso com 16 anos sem o conhecimento, né, que você tem hoje, mas nos auxilia muito no entendimento, né? Você leu um capítulo 5 lá, Bem-aventurados os aflitos, entender a questão das causas anteriores, né? E ver que o importante é isso mesmo, né? É a resignação, é a paciência, independente do que acontecer, o nosso corpo físico aqui, né, é um instrumento, é um meio que nós temos aqui para passar por essas experiências, mas não é tudo. A gente tem que preservá-lo, mas tem que entender que muitas coisas podem acontecer e que o fim dele não significa o fim da vida, é só o fim do corpo, é só uma deficiência no corpo que a gente tem que passar. Então, traz esse esclarecimento, né, pra gente, a doutrina. A gente é muito mais do que esse corpinho, esse rostinho, né, como fala. Exatamente. Com certeza. Vou continuar aqui, tá? Ok. Não, sou eu, não é você, desculpa, perdão, é você. Eu falei Deus é amor, você é o próximo, desculpa aí. Tá. Em nosso íntimo, a liberdade de escolha é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. Esse pedacinho aqui ele já é mais complicado. Nós temos o livre-arbítrio, né, a liberdade. E é aí que está, que a gente pensa, cria aquela condição, aquela ideia na mente, e nós podemos fazer o que quiser com aquilo. E a gente faz.
E aí né? que mora o perigo, né? É aí é que mora o perigo. Ou a gente faz ou a gente deixa de fazer, né? Se você faz de maneira equivocada, é um perigo. Se você deixa de fazer, também é. Então, saber usar o livre-arbítrio, e é coisa que a gente vem aprendendo desde sempre e vai morrer aprendendo, né? Vamos É, desencarnar aprendendo. é verdade. Eu sempre penso assim, que independente da situação que a gente passa, a gente tem que ser muito firme, tem que ter uma base de valores muito grande na nossa vida, que vem com a nossa criação, vem com a nossa educação, com pessoas que nós convivemos quando estávamos na infância, adolescente, modelos de conduta, e essa Uhum. base de valores, né, mesmo que você não tenha um modelo de conduta tão adequado, muitas vezes é o contrário, você vê então que isso não é o certo e passa de certo a partir daí, do sentido de eu não quero ser como essa pessoa, né? Uhum. E aí a gente vai criando a nossa base de valores. E a partir disso, as nossas convicções, aquilo que nos guia. Então, e muitas vezes a gente vê pessoas hoje, né, sem propósito, sem ter um objetivo de vida, sem saber o que está aqui para fazer. E aí não consegue nem saber essa liberdade de escolha, que não sabe nem o que escolher, né? E a É, gente tem não que tem ter nem sempre em condição. mente. A Babi está falando aqui, está dando depoimento também, né? Deixa eu Isso, ler. Eu tive hanseníase quando criança e anos depois eu entendi o porquê daquilo. A misericórdia divina em nossas vidas. exatamente. Nossa, sim, A gente normalmente entende depois, mas... Olha o João com Carlos aí, ó. certeza. Babi e É, Mate, duas guerreiras, é verdade. É uma a prova e gente tanto, tenta, né? né? É uma situação, É, sim. E vocês passaram, né, por isso, e que bom, né? Que bom que estão aqui para uhum, contar e cada vez mais fortalecida ainda com a fé em Deus, né? Isso que é o com mais certeza. importante, porque muita gente passa por essas situações e acaba se revoltando muitas vezes, né? Porque foi Uhum. assim, e a gente E não não pode cuida se do corpo. revoltar. O caminho da revolta não é o caminho certo, né? É, A gente tem que entender que tudo vem da vontade de Deus, né? exatamente. Ele permitiu porque tem que acontecer. Sim. Vou continuar aqui, tá? O Ok. bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Então, aqui ele está dando um conselho, né? Que a gente pode fazer o que quer com o pensamento, mas a gente tem que procurar fazer o melhor, né? Se o pensamento não é agradável, corta ele de rota. Se é agradável, age dentro do caminho do bem, né? Buscar auxiliar as pessoas, buscar, primeiramente, se melhorar, né? E ter Na melhores dúvida, atitudes. né? Na dúvida, faço bem, né? É, Bem assim. exatamente. Pode continuar aí, se quiser, a leitura. Vamos lá. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo de que nos dermos aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente. Então, o que a gente faz... Travou de novo, você está me ouvindo? Não, Não, agora parou. tô ouvindo, pode falar. Ok, né? Tudo que a gente faz, a gente recebe. É o espelho, né? É o que ele fala lá na obra Pensamento e Vida. O pensamento é o espelho da vida. Tudo que você faz reflete, né? E costuma, dependendo da situação, reflete bem mais do que o que você faz, com mais intensidade. Sim, sim. E a gente tem que, muitas vezes a gente quer, né, receber o bem, quer receber coisas boas, mas a gente também não oferece nada. Você quer sair colhendo coisas boas que aconteçam com você, mas o que você semeou, né? O Nada, que você fez pelos outros, né? E essa troca de nada. energia que a gente está falando aqui, que é o importante, né? Essa troca de pensamento, essa troca de ideias.
E é assim que a gente vai aprendendo, né, Martiele? Um com o outro, um com as vivências e com as experiências do outro. Você aqui contou da sua questão do rim, a Babi contou também da hanseníase, e a gente vai vendo, né, como cada um passa pelas dificuldades desde cedo, a gente vai aprendendo lições, e também muitas vezes a gente aprende, né, pelo amor, pelo exemplo, e ouvindo o outro falar, né? É muito bom a gente ter essa oportunidade, né, de ouvir. Isso. Às vezes muita gente está aí com medo, passando aquela situação e com medo de enfrentar. Às vezes nem aquela exata, mas uma coisa parecida. E escuta isso e acaba tendo coragem, né? Animando. É verdade, ó. Vamos ver aqui, o pessoal comentou. Babi falando, quando não souber o que fazer, faça uma prece. Concordo, eu faço a mesma coisa. Na dúvida, já pede ajuda. Todas as doenças do corpo são consequência das nossas doenças da alma. Sim, sim, de uma certa maneira, né, acaba afetando, sim, né? Porque a gente tem que passar por essa experiência e somente assim a gente vai conseguir, né, evoluir. Exatamente. João Carlos falando, enquanto tem muita gente, como as duas, né, que passaram por problemas sérios, hoje me irritei com a caixa e com o licenciamento do carro. E é difícil me irritar. João, tem que ficar sempre atento, viu? Porque se você teve uma ação dessa e é difícil você se irritar... Nossa, agora foi aqui o raio. Nossa, chegou aí. Eu só vi assim. Só o clarão aí. Só o clarão, ó o barulho. Agora veio. Tá longe, demorou. E, ó, agora veio. Veio até aqui, tá doido. E o João falando aqui, né, que ele se irritou, tudo, mas muitas vezes é assim, como é que tá o nosso pensamento, né, em relação a algum problema que você tá passando, e às vezes aquilo foi o gerador do problema, você está irritado, já está no estresse, e aí você vai lá e se irrita com uma coisa nada a ver depois, né, porque você já está nessa energia, já está carregando tudo isso com você. Babi falando pensamento... Fala. A gente irrita porque a gente passa uma situação que não está no controle da gente, né? Aí a gente fica com raiva. Aí que tá, você não está no meu controle, o que adianta? Não vai adiantar nada ficar com raiva, né? A gente não tem controle de nada. A gente acha que tem um controle. Não tem controle de nada. Se fosse uns tempos a gente atrás, não tem. Eu tô xingando até a quinta geração aqui por causa da internet. Agora eu entendo que não é assim que funciona. Né? Não. A gente tá todo mundo aqui pensando mesmo, porque quantos planos que a gente fez, né? Desde esse início de isolamento, desde essa condição, quantas coisas a gente planeja. Eu tava até brincando com meu marido, coisa boba, né? Mas às vezes nas férias a gente planejava, vamos guardar um dinheirinho, vamos viajar para algum lugar, né? Você vai fazendo assim um pouquinho antecipado, já uns meses, né? E hoje, primeiro, né? A situação que a gente tá, não dá para ficar viajando lugar nenhum, e quanta gente também que se planejava e que hoje nem tem emprego, né? Para conseguir ter uma renda e fazer isso. Então, olha só, o que era supérfluo, né? E a gente vê como o que importa mesmo é o hoje e como a gente está se sentindo, e que a gente não tem controle, não. É assim mesmo. Babi falando pensamento, palavras e atitudes, orai e vigiai. Ela continua. Se nós nos irritamos... De novo, Martiele, você tá passando os raios pra cá, pra São Bernardo. Não é possível, mulher. Já veio pela internet. É que horror. Tá vendo? Já tá transmitindo aí. De novo, olha, tá que tá. Se nós nos irritamos... Né, a Babi falando, se nós nos irritamos, não é a pessoa que nos irritou, mas você que não está bem. É sempre algo em nós que precisamos mudar. Concordo, Babi? Exatamente. A reação da gente, né? Muitas vezes não é a culpa, não é nem da pessoa com quem você explodiu, né? Não tem nada a ver com o assunto e você já estava envolto nessa energia, nessa energia ruim. Mas a gente tem que, pensar diferente. Só depende da gente
depende da gente só mudar. André Luiz lembra aqui, né? Pensamento é nosso, nós somos donos desse pensamento, nós somos donos da nossa mente e nós podemos sim programar tanto as coisas que a gente tem para fazer, os nossos planos e metas, né, que sejam. Claro que controle a gente não tem de nada, mas a gente precisa ter uma direção a seguir, isso é sempre importante, né? A direção a seguir, o plano A, B, C, né? A gente vai seguindo, não ficar também muito preso nisso, né? E a gente ser vai criativo, justamente. Se não deu certo assim, vou fazer diferente. Né? Adaptabilidade, né? Isso, é o que a gente aprendeu esse ano, adaptabilidade. Como a gente se adaptou, né? Exatamente. O João Carlos lembrou de uma história aqui, mas eu não sei a história, então um dia ele vai ter que contar pra gente, porque eu não conheço. Belarmino Bicas, não sei, depois ele me passa. Chama aí pra fazer uma live. Vou chamar. Acho que ele estava conversando com a Luísa sobre isso. É que a gente está terminando aqui a agenda desse livro já, a gente precisa se reunir para definir o próximo livro, porque esse livro vai acabar começo de fevereiro. E aí a gente está se organizando ainda, o pessoal do encontro vai se reunir em breve para a gente conversar sobre o futuro, né? Porque a agenda desse mês acho que já está fechada. Então é mais para o mês que vem mesmo. Aí a gente vai convidando aí as participações, que o intuito é esse, né? Sempre trazer um texto que a gente consiga pensar, refletir, trazer pessoas que estão começando, pessoas que já estão há algum tempo fazendo o trabalho, né? E ter essa troca. Essa troca ela é muito importante. Então, deixa eu ler o finalzinho aqui, que foi o que a gente fez o post hoje, né? Demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. É a paciência, a famosa paciência, né? A Babi vive citando ela aí. A gente tem que viver nessa paciência, praticar. E muitas vezes no momento que a gente se irrita, é o último recurso que a gente se lembra, né? Ser paciente. Paciência. E o que vem, né? Quando a gente está nesses momentos, né? Que nada está dando certo, parece que tudo vem numa onda, numa sequência, né? Você está trabalhando, acontece alguma coisa, aí você vai sair, você bate o dedinho na quina, faz alguma coisa. Sempre acontece assim, uma sequência de coisas para dar tudo errado mesmo, né? Incrível. Para detonar. Já capricha no dia, né? Para a gente ficar mal. Mas a gente tem que sair dessa vibração, dessa onda, porque só depende da gente. Então, né, deixamos bem claros aí como fazer isso. Acho que praticando respirando e ficar atento aos pensamentos, ficar atento nas mudanças. A mudança vem de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro. E aos poucos, né? Aos poucos, buscar informação, buscar contato com pessoas, né? Com pessoas que você acha que está naquele caminho que você quer. Informação que a gente tem muito na doutrina. É isso mesmo. Essa aí é a receitinha. Isso aí. Deixa eu agradecer o pessoal aqui. A gente já vai encerrando também, que senão vai dar horário. Babi, muito obrigada. Camila, João, Marcelo, Imaculada e Carol. E Martiele, né? Muito obrigada, viu? Pela presença, pelas reflexões, pela paciência, né? De ficar entrando e saindo. Mas deu tudo certo no final. Deu tudo certo, graças a Deus. Eu que peço assim, eu que agradeço a paciência de vocês, né? Porque a internet não colaborou muito, não. Mas... Sigam essa moça aqui, espiritize-se, vai estar vindo conteúdo legal já do Pensamento e Vida, logo começam as lives, vamos começar a seguir. Isso aí, siga lá e nos domingos eu tenho post do Pensamento e Vida, e em fevereiro eu vou começar com lives semanais. Isso aí, bora trabalhar, então. Trabalhar. Beijão, então. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Beijão, tchau. Boa noite. Obrigada, tchau. Tchau.